Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui estamos dando sequência a essa semana falando sobre o livro Palavras de Emmanuel, um livro que realmente tem que ser livro de cabeceira de muitas pessoas, porque ele traz frases impactantes de Emmanuel dentro da sua rotina como mentor de Chico. E hoje nós vamos trazer no capítulo 15, Direitos e Deveres. Essa é pesada. E nós vamos falar sobre isso agora, dentro dessa condição, para que nós possamos realmente entender o que se passa dentro do escopo do Espiritismo. Antes de mais nada, deixa seu like, compartilha, deixe seus comentários. Estamos aqui para ouvir e eu responderei, à medida do possível, todas as publicações. Bom, eu, como sempre, vou fazer a leitura de algumas frases e depois nós vamos fazer as nossas reflexões a respeito do tema. Em razão dessa verdade, meu amigo, cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Onde estivermos, atendamos ao impositivo de nossas tarefas, convencidos de que nossas mãos substituem as do celeste trabalhador, embora em condição precária. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. Muito bem. Nós, na verdade, sabemos muito bem que nós obedecemos, dentro do contexto civil, a leis que regem esse mesmo direito. São condições de vida, de prosperidade, são condições legisladas por homens que, lógico, a roubo da sua capacidade, caso a sua capacidade profissional, a sua capacidade de magistrado, concedem ao povo, no modo geral, essa mesma legislação, que são várias legislações. A de trânsito, a civil, a penal, enfim, são vários códigos que são regidos por uma Carta Magna, chamada Carta Magna, que é a Constituição brasileira. O que na realidade hoje nós falamos e vamos transferir essa mesma condição para o trabalho mediúnico, para o trabalho do centro espírita, é o que isso importa
no regimento do trabalho desse mesmo centro. Na verdade, nós somos a todo instante de nossas vidas condicionados aos direitos, também aos deveres. Possuímos direitos como cidadãos, mas também possuímos deveres de cidadãos. E, logicamente, não obstante a condição de sabermos no próprio centro espírita do nosso dever, nós somos regidos. Mas que regência é essa? Todo centro espírita, ele possui essa mesma diretriz. Por quê? São um conjunto de direitos e deveres que regem aquele centro espírita. Então, para cada vez que nós saímos desse prumo, que nós quedamos no erro na condição do próprio centro espírita, nós somos passíveis de punição. Porque existe uma regência, existe uma condição, existe todo um processo. Porque o centro espírita também é uma empresa. E como toda empresa, existe um contrato. Embora seja uma ONG, organização não governamental, que são uma empresa de terceiro setor de serviço, ele na realidade representa uma situação distinta em relação a esse mesmo processo. Que processo é esse? Um regimento, um regulamento interno. E esse regulamento, os centros espíritas que na realidade precisam desse médium para o trabalho, ou esse médium se voluntaria, ele é obrigado à leitura desse regimento interno, o regulamento, o regimento, enfim, para que ele entenda que existe uma normatização que lhe é peculiar para aquele trabalho. Porque não deixa de ser um trabalho, o trabalho dentro da casa espírita não deixa de ser um trabalho voluntário, mas é um trabalho. Então você não vai ter salário, você não vai ter nenhum tipo de benefício que um trabalhador de CLT, por exemplo, de um trabalhador avulso, enfim, um MEI, ele vai ter em relação a um retorno financeiro. Mas na realidade, a partir dali, o trabalho é voluntário. Então, nessa mesma condição de trabalho voluntário, ainda assim, não pode ser feito de qualquer maneira. Não pode ser feito de uma forma que simplesmente seja um trabalho à vontade. Não é assim que funciona. Não é assim que rege. Não é assim que determina. A condição normal de que nós somos realmente condizentes com a vontade do trabalho do centro espírita é somente, tão somente para que nós entendamos que é necessário, sim, a condição de nós possuirmos vamos dizer assim, a ciência, nós termos a ciência de que a partir daquele momento em que você transpassa o portão, você tem obrigações a cumprir. Mais obrigações do que direitos, como as próprias leis. Nós temos uma quantidade enorme de deveres para uma quantidade de direitos reduzida. Mas é normal
em virtude da condição da própria sociedade, de evolução societária, da própria sociedade. Bom, então você entra no centro e já se depara com a condição que você já possui. Então você tem que estar imbuído, primeiro, de boa vontade. Passar com a cara fechada, muito bem, você está passando por algum problema em casa. Mas se você está trazendo esse problema para o trabalho do centro, muito cuidado. Se você não está condizente com o trabalho naquele dia, mergulha para a assistência. Porque nada vai adiantar você estar no meio de um lugar com uma série de situações conturbando o próprio processo, o próprio trabalho, a própria sinergia, a própria egrégora do centro, e logicamente você está ali simplesmente servindo como coadjuvante. Não é assim que a banda toca. Então, nesse caso, não vista roupa, não vá para a mesa, não vá para a gira, não vá para onde você realmente atua. Volte-se, vá para a cantina, vai para o caixa, vai para lá, para o outro lado. Faz alguma coisa externa, algum atendimento externo, mas não vá para o centro do atendimento, porque não vai resolver nada, no estado que você se encontra. Então, muitas das vezes, o próprio regimento interno já menciona sobre essas condições. Já menciona também, por exemplo, no caso que você fere esse regimento, essa normatização, essa norma interna. Se você fere, você está, vamos dizer assim, abrindo portas para que realmente você tenha uma advertência. E essa advertência vai desde uma simples conversa até a sua expulsão, dependendo do grau que você tenha resolvido executar naquele momento, da ação que você tenha tomado, da atitude que você tenha feito. Então, pela análise depois da própria diretoria, do centro, da coordenação, enfim, de atendimento, você está arriscado até mesmo a ser banido daquele centro espírita na condição de médium. Então vocês vejam que tudo isso importa em muito, porque quando passamos da porta do centro para dentro, é uma outra situação. Os problemas têm que ser deixados na porta para fora. Porque se você passa para dentro, não adianta nada quando chegar lá na frente, no atendimento, lhe pedem alguma coisa, questionam alguma coisa, cara de má vontade, olharzinho para o alto, tipo, ai meu Deus, lá vou eu de novo. Tipo, mãozinha nos bolsos, tipo, tô nem aí. A gente vê muito isso, tá? Muito. Aí falar assim, quem é você para falar isso? Eu sou ninguém. Desculpa, eu não sou absolutamente ninguém. Eu estou aqui constatando o que na realidade a gente vê clara e nitidamente em vários centros espíritas. Vários. Porque problemas todos eles têm. Porque dentro, as pessoas elas têm uma ideia deturpada, turva, de que lá dentro do centro tem um monte de gente resolvida. Tem um monte de gente, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Jesus te abençoe. Pensando que, assim, aquele ser é um ser que reencarnou para ser uma pessoa que, na realidade,
tá ali imbuída de uma angelitude. Não tá, filho. Tá cheio de problemas, cheio de problemáticos dentro do centro, incluindo este que vos falo. Então, não fiquem com a condição de que tá cheio de gente resolvida, tá cheio de gente tranquila, porque não está. E o desrespeito a essas normas, a esses procedimentos, a esses direitos, na realidade, os deveres principalmente, que na realidade o centro espírita determina, isso, a bem da verdade, vai fazer com que você só tenha uma única situação: dor de cabeça. Portanto, esfria, baixa a bola. Você está ali para seu aprendizado, para o andamento da sua escala dentro do progresso e, ao mesmo tempo, e principalmente, socorro. O centro espírita é um pronto-socorro, só que a verdade, nós não somos médicos. Pode até ser médico que seja médium, mas de qualquer maneira, na sua grande maioria, não são. Nós somos médiuns que, imbuídos da boa vontade, assim esperamos, fazemos com que nós sigamos em frente. Fazemos com que nós postulemos uma condição, uma conectividade maior em torno daquilo que nós realmente precisamos, que é estarmos atentos a novos horizontes, as novas condições, as novas tendências, sem o desvio no que concerne ao pessoal. O que eu quis dizer com isso? O centro espírita não é para você. O centro espírita é para todos. O centro espírita não é exclusivismo. Ele é o todo. Então, se você está pensando no trabalho, porque tem muita gente que sonha em ser médium, parece que é uma profissão. Eu queria tanto trabalhar dentro da casa espírita, fazer acontecer. Só que a pessoa, muitas das vezes, não entende. Como eu falei no vídeo anterior sobre os caminhos, no mesmo livro, esses caminhos, muitas das vezes, não são exatamente aquilo que nós planejamos. Portanto, baseado nisso, seja você, mas ao mesmo tempo, dentro do centro espírita, seja todos, não única e exclusivamente você ou alguns. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos em frente com o nosso canal. Mais uma vez, obrigado. Um grande abraço. Jesus abençoe a todos. Sejam felizes.